Campo e Batom, começando o programa da mulher rural brasileira. Eu sou Alessandra Bergman, jornalista, e trago neste programa mulheres e convidadas de todo o país para mostrar, ensinar e para aprender contigo, mulher do campo. Estamos nas redes sociais, youtube.com/radiopress, facebook.com/radiopress. Não te esquece de clicar lá no sininho do YouTube, tá? Também a gente tem a página do facebook.com/Campo e Batom e a gente também está no Spotify. Não tem desculpa para não ouvir, assistir e querer Campo e Batom. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem estranho, mas que está todo dia a dia na nossa vida, tá? O Brasil é um dos maiores exportadores globais de commodities. 65% das exportações brasileiras fazem parte delas. A maioria são produtos do agronegócio. Um mercado que está tendo forte valorização após a pandemia. Com o produtor rural, como é que o produtor rural pode atuar nesse mercado? O que é preciso entender? A gente trouxe duas especialistas super entendidas nesse assunto. Eu recebo hoje em Campo e Batom a advogada e consultora no assunto, especialista em agronegócio pela Exalc USP, Andréia Cordeiro. Bem-vinda ao Campo e Batom. Novamente, Andréia, que prazer te receber aqui. É um prazer, o prazer é totalmente meu. Muito obrigada por mais uma vez as portas estarem abertas, né? E é sempre muito bom estar aqui com vocês falando, gerando conhecimento. Parabéns pelo teu trabalho e pela tua iniciativa. Valeu, Andréia, para nós, né, para todas essas mulheres maravilhosas ouvintes que daqui a pouco já vão estar fazendo comentários aqui, fazendo um monte de perguntas que eu sei. E também a Roberta Páfaro, que é jornalista, minha colega jornalista, economista e especialista e mestre em agronegócio também. Bem-vinda ao Campo e Batom, Andréia. Andréia não, Roberta, troquei as mulheres. É muita loira hoje no programa? Muita loira! Que ótimo, fico muito, muito feliz da gente poder fazer esse Campo e Batom hoje, ao lado da Andréia, ao teu lado, duas mulheres que eu admiro demais, que estão aí realmente desvendando, trazendo informação que eu acho que é tão importante nos dias de hoje, né? Para a gente combater essa desinformação que temos muito por aí. Aproveito, Andréia, Roberta. Meu Deus, hoje eu estou insistindo, eu estou puxando para a Andréia. Roberta, o que é, afinal, commodities? Explica literalmente a palavra, como surgiu, o que representa isso nesse universo do agronegócio, para quem não sabe, do zero. Vamos lá, commodity parece uma palavra super difícil, mas pense em commodity como um mercado físico. Ele está ligado ao mercado físico. O que é commodity? A commodity, ela está ligada também à agricultura e está ligada também a hard commodities, que a gente chama, que são as extraídas. Então, por exemplo, quando a gente fala de ouro, mineração, toda a atividade ligada ao petróleo, quando a gente extrai isso da terra, então eles chamam isso de hard commodities. Então, essa extração, porque o hard é o difícil, porque você está extraindo. Agora, quando você está falando de commodities agrícolas, o que são as commodities agrícolas? Que são as soft commodities. Eu aposto que vocês já até ouviram esse termo no mercado, falando, soft commodities. Então, até quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, gente, soft commodities, por que soft? Né? Soft é algo que o significado é algo mais leve, né? Então, aí eu comecei a pensar, leve como pluma, leve como algodão. Algodão é commodity. Então, o algodão a gente planta. Quando a gente planta na terra, a gente semeia. Então, você está falando de soja, você está falando de milho, você está falando de algodão, aí você está falando de cana. Então, esse tipo de commodity agrícola, ele é realmente quando a gente planta. Então, nada mais é do que o físico, quando a gente fala do físico. Então, ele está ligado a essa mercadoria física. E aí, como a gente usa isso para o mercado, Ale? É isso que às vezes fica esse bicho todo. Que bicho de commodities é esse? Nada mais é porque você precisa precificar. Quando você vai vender alguma coisa, você precisa precificar tudo que a gente vai vender, não é? Então, assim, eu tenho uma loja e eu vou vender a minha blusa, eu preciso precificar. Que referência que eu vou ter de preço? Então, aí que você pensa no mercado de commodities como essa referência, ligando o mercado físico com essa precificação. E ela é um balizador para as mesmas
os descendentes ou para os produtos que são oriundos daquela commodity, digamos assim? Exatamente, eles são como referência. Então, por exemplo, quando você vai negociar o ouro, como que eu vejo o preço do ouro? Como que eu vejo o preço do café? Como é que o produtor lá de Minas Gerais, ele vai ter uma referência desse preço de café para ele comercializar? Então, hoje, você tem referências de preços, por exemplo, no Brasil, você tem o CPE, que constrói esse índice de preço como referência, que é baseado no contrato da B3. De café. Então, você tem sempre esse lastro físico. Quando você fala de commodity, você tem um lastro físico. Por quê? Porque ele está ligado à mercadoria, diretamente. Então, você une essa possibilidade de precificar, de ter uma referência de preço para vender, para comercializar a commodity que você está trabalhando. Então, o produtor de soja, o produtor lá de milho. Então, o milho, que a gente está falando do milho hoje, com toda essa geada, com tudo que a gente está vendo aí, que dá quebra de safra, os preços. Então, assim, como que você olha o preço? Hoje o CPEA, ele precifica o milho. Então, ele faz esse trabalho de colher e saber colher definitivamente, ele vai fazer colher os dados, ele vai coletar esses dados, exatamente, então ele vai lá e ele reúne isso no índice que vai refletir o preço do milho Brasil, e é nesse tipo de preço que o contrato futuro, ele é baseado, então ele está conectado ao mercado físico, à mercadoria física, que é a commodity, nada da mercadoria física, é o mesmo que dizer a commodity. Andréia, todo produto do agro é commodity ou não? O que define um produto ser commodity e o que a commodity tem a ver com bolsa de valores? Bom, vamos lá. Todo mundo coloca a commodity como sendo qualquer produto, né? Mas não é. Para você ter uma commodity, na realidade, você pode ter a parte agrícola, né? Aqui a gente está com o público agro, claro que a gente vai falar bastante de agrícola, mas a gente tem as commodities agrícolas, tem a commodity metal, tem a commodity energia, então são várias subclassificações das commodities, mas assim, condição sine qua non é que seja uma matéria-prima produzida em larguíssima escala, que não perca a qualidade, que ela não se deteriore, né? E que ela não tenha diferença entre uma produção e outra. E, acima de tudo, que ela tenha grande relevância num contexto mundial. Então, assim, quando você olha, eu produzo feijão, né? E a Roberta produz soja. Feijão, num contexto mundial, é relevante? É relevante. Soja também é? É. Mas se eu estocar o feijão, eu vou perder qualidade? Você não vai poder estocar feijão 3, 4, 5 safras, pensando numa estratégia de segurança alimentar. Mas, em compensação, a Roberta vai conseguir estocar a soja dela 3, 4, 5 anos. Então, isso vai diferenciar a soja do feijão e classificar a soja como realmente uma commodity. Então, assim, nem todo produto é uma commodity, né? No caso, nós estamos falando da agrícola, né? Um exemplo, por exemplo, na parte de metal, nós temos o ouro, a prata, o cobre, como exemplos de commodities de metal. A parte de energia, nós temos o petróleo. Então, assim, o petróleo é altamente relevante no contexto mundial. E ele é um grande medidor do ritmo de economia mundial. Então, ele tem que ter uma relevância, sabe? Ele, no aspecto da matéria-prima, ele não pode perder qualidade e ele tem que ter uma relevância, ele tem que ter... tem que fazer sentido mundialmente, então precisa fechar um quebra-cabeça. Não é um bicho de 7 cabeças quando a gente pontua assim, mas tem que fazer sentido para ser uma commodity. E
os produtos do agronegócio também têm esse valor intrínseco e múltiplo para muitas coisas. Além da soja, quais são os outros produtos que hoje, que isso varia também, né, Andréia? Quais são os outros produtos que existem e que ditam, é como se fossem altos valores, que são também depositados como um produto monetário no banco, eu acredito. Eu vou fazer essa pergunta para a Roberta depois, mas antes eu quero que você me responda sobre essa questão de como é que esse produto é determinado. Cada ano muda, são sempre as mesmas commodities agrícolas, como é que é? Sim, claro que à medida que o agro ganhe espaço com alguns produtos e a inovação aumente, pode ser que a B3, né, acabe trazendo, agregando mais produtos ou subprodutos na sua prateleira, mas vamos lá. Hoje, a principal commodity na prateleira brasileira é a soja, é indiscutível. Depois disso, a gente tem o milho. O cereal, o milho, sem dúvida alguma, para mim, é a segunda commodity brasileira. A gente tem as carnes, né? Eu diria que a gente tem o algodão, e eu acho que o etanol, que nosso café. Nosso cafezinho. Eu estava esquecendo do cafezinho, a Roberta e eu somos fãs de café. E basicamente aí a gente tem grande parte, né, das commodities agrícolas brasileiras destacadas, né? A gente não vai ver feijão, a gente não vai ver frutas, né? A gente não vai ver hortaliças. De certa forma, exatamente pelo contexto que eles perecem, né? Eles não podem ser estocados, então foge do conceito da commodity. Bom, Roberta, o que varia o preço da commodity e como esse preço, ou enfim, como acontece essa influência para quem produz aquele produto? Bom, realmente aí a gente tem que olhar para um produto. Então, vamos pensar, porque cada um tem a sua dinâmica diferenciada. Então, vamos pensar na soja, que hoje nós somos o maior produtor e o maior exportador de soja do mundo. Quando você olha o preço da soja, você está lá no Mato Grosso, você precisa vender a sua soja. Você está lá no Rio Grande do Sul, você precisa comercializar a sua soja. Qual que é a referência de preços? Hoje ainda é Chicago. Então, a gente ainda olha para o preço, como que está a soja Chicago, e aí a gente desconta ou soma o prêmio interno, que é esse custo Brasil. Então, aí, nesse custo Brasil, a gente pode colocar frete, ou então, como a Andrea disse, a questão de você armazenar, esse custo de silo, de quanto tempo você vai armazenar, isso também tem um custo, né? Então, a gente também tem a moeda. Então, vamos falar quando a gente vai precificar soja, você tem que sempre olhar para 3 pontos essenciais. Chicago, você vai olhar o preço interno, que você vai somar ou diminuir do preço de Chicago, e você vai olhar o câmbio. Então, a gente teve uma grande oportunidade agora com a soja, negociando um valor super alto, atingindo aí R$140 a saca. Por que a gente chegou e teve ainda preços ainda maiores? Por quê? O câmbio ajudou muito a lei, porque a gente vende em dólar, a gente negocia em dólar, mas no fim, você está no Brasil, você vai receber em reais. Então, você tem esse retorno, você vai receber mais reais, porque o real desvalorizou. Então, quando a gente... Essa é a precificação, a maneira de você precificar a soja no Brasil. E por que você olha Chicago? Chicago ainda é o local em que o mundo compra e vende contratos. Então, para você ter uma ideia, todos os dias começa em zero a negociação. Em média, são negociados 400 mil contratos por dia de soja. É uma média. Por exemplo, o dia que começou a guerra comercial entre Estados Unidos e China,
O dia que a China falou que ia retaliar os Estados Unidos, nesse dia teve um recorde de volume de negociação de 800 mil contratos ali. Pensa no zero. E se você for multiplicar, porque são contratos padronizados, cada contrato tem 136 toneladas. Então, se você multiplicar isso, em apenas um dia, é como se você tivesse negociado praticamente a safra inteira do Brasil de soja. Então, assim, se a gente for aproximar, né? Então, assim, a quantidade é muito, muito grande de negociação. Quem faz a negociação são as mais diversas empresas possíveis. Exatamente. Você tem o pessoal dos Estados Unidos que vai lá, porque o produtor, o que eu quero? Eu quero eliminar o meu risco. Agora eu estou vendo lá que a soja, um exemplo, vou colocar em reais para ficar mais fácil. A soja está R$120. Mas eu ainda vou produzir essa soja, porque eu tô aqui no Brasil, vou começar a plantar mais para frente do final do ano, soja, mas eu queria agora, porque eu sei que o meu custo de produção é R$80, e a soja está 120 agora, por saca. Então, como que eu faço isso? Eu vendo antecipado no mercado. Você vende um contrato futuro. Você vende para você conseguir travar esse seu preço, para quando você for colher lá na frente, você ter a rentabilidade daí da diferença dos R$40. Aí você fala, poxa, Roberta, mas chegou a 180 lá na frente. Sim, chegou a 180, mas você já teve a rentabilidade garantida, porque o teu custo de produção é 80, e você vendeu a 120. E aí tem outras estratégias que você pode utilizar, com opções, por exemplo, e, na verdade, é uma oportunidade que você pode vender uma opção de alta, que você tem uma participação na alta se o preço subir, se tiver um mercado bullish, né, que a gente fala, se tiver um mercado que está avisando lá na frente que os preços vai ter quebra de safra, vai ter problema climático, vai voltar a ter uma demanda muito grande da China. Então, assim, você começa a olhar, fazer essa análise de oferta e demanda. Quando você olha a oferta e a demanda do grão, você consegue ter uma visão do preço, dessa precificação lá na frente, e então tomar uma decisão. Aí você vai falar, Roberta, você vai vender tudo na bolsa? Eu vou produzir ali, eu vou produzir, enfim, 1.000 toneladas de soja. Você vai vender as 1.000 toneladas de soja na bolsa? Não. Vende 30%. 20%, que é aquele custo que você precisa cobrir, que é aquele custo de produção que você vai ter. Então, que o teu custo você já está garantindo a sua rentabilidade quando você faz esse tipo de negociação. André, qual é o caminho que o produtor tem, o caminho melhor que ele deve seguir para quem não sabe entrar nesse universo, quem está interessado em entrar nesse universo, como deve fazer? Bom, eu defendo muito o pilar do conhecimento, da capacitação. Eu acho assim, que quem não sabe nada não tem que se meter em fazer nada, né? Vai fazer cacaca, né? Vai fazer coisa errada e a gente tem um compromisso muito grande quando a gente fala em agro, porque, assim, o agro tem um peso muito grande, né, na nossa economia, a gente tem uma responsabilidade muito grande, violenta, em gerar sustentabilidade social e econômica para esse Brasil, correto? Então, a gente tem que fazer as coisas muito certas. Então, vamos aprender, vamos conhecer, vamos saber. A gente precisa colocar uma cultura no agro brasileiro de proteção, de ferramentas de proteção, de utilizar as opções que estão disponíveis no mercado ao nosso favor. E isso eu não digo somente a favor da porteira para dentro, que são os produtores, né, os produtores rurais, os pecuaristas, mas também, sim, para todos os participantes de várias cadeias e vários segmentos, da porteira para fora, né? Indústrias, tradings e de diversas cadeias. Então, vamos aprender, vamos desmistificar, sim,
vamos num processo coletivo, né? A gente tem muito receio, e isso não é só do brasileiro, né? A gente tem muito receio do que a gente não conhece. É difícil, meu Deus do céu. Não, fulano perdeu um dinheirão com aquilo lá. Não, gente, pelo amor de Deus, vamos sair do óbvio, abrir a caixinha, né? E vamos estar conectado com uma coisa, sabe, que vá nos levar para agricultura. O compromisso é com os centavos, a tua performance vai ser centavos, né? A tua excelência ali. Então, quando você entender isso, que você protegendo os centavos, muitas vezes, nessas ferramentas, né? E não precisam ser operações perigosas, não. Podem ser operações conservadoras, sabe? Com opções, inclusive, você está fazendo muito mais do que bem feito o teu trabalho. Existe um lugar que o produtor possa procurar para melhor se orientar? Eu sei que vocês também dão treinamentos nessa área, a gente vai falar daqui um pouquinho sobre isso, mas aquele produtor que está no interior do Mato Grosso do Sul, que está começando o seu negócio, que está prevendo plantar uma coisa mais coxuda, como a gente fala aqui do Sul, relacionado à soja, primeiros caminhos que ele deve tomar, além de estudar, além de treinar, tem algumas fontes mais seguras para que ele possa pegar orientação? Eu acho que ele pode se orientar nos sites, mas assim, se ele vai operar bolsa, ele tem que ter uma conta aberta em qualquer casa, não importa a casa. Eu costumo dizer assim, para as pessoas que demandam a minha consultoria, dos mentorados, né? Você tem que estar bem amparado. A pessoa que precisa de remédio vai à farmácia, quem precisa de médico remédio vai ao médico, está com dor de dente vai ao dentista. Então, tenha sempre orientação. Consultoria não é custo, é investimento. Isso eu gosto sempre de frisar. Você não vai trocar informação de mercado em grupo de WhatsApp, decidir a tua rentabilidade em grupo de WhatsApp. Você pode se informar do que está acontecendo, né? Mas os teus custos, a porteira para dentro, é meio difícil você ficar gerando ali informação e inteligência, né, contexto de inteligência em grupo de WhatsApp. Então, vai investir nisso, né? Mas, basicamente, a pessoa, se vai investir em bolsa ou se vai se proteger, ela tem que ter uma conta, né? Agora, ter uma conta e não ter um consultor, não ter uma orientação, vai fazer tudo errado. Minha opinião. Campo e Batom, programa da mulher rural brasileira, se informando aqui para novos investimentos, novas posições, enfim, querendo dar um salto aí de qualidade na produção também, em tudo que envolve o seu dia a dia. Roberta, quais são os erros mais comuns daquelas pessoas que querem investir na bolsa, que estão começando nesse propósito? Eu fiz errado, não era isso, qual é o erro mais comum? Você, como consultora, deve ver dos seus consultados, não, né? Mas você deve ver algumas situações bem comuns aí que são praticadas. Roberta, tá mudo. Vamos botar aqui no... Vocês conseguiram me ouvir? Agora sim, pode repetir. Pode começar a responder a pergunta do início. Agora é a frase do ano, né? Se você está no mudo. Vamos lá. Para mim, o que eu vou dizer? Hedge é investimento. Várias pessoas enxergam isso. Para complementar o que a Andréa estava falando, muito produtor, muitos, na verdade, a indústria de uma maneira geral, tá? A gente não vai falar só produtor rural, não. Olha aquela mensagem de WhatsApp e acaba tomando uma iniciativa, negociando, ou até o produtor olha para o vizinho dele, ele vendeu, vou vender, está na hora de eu vender também. O que é bom para o seu vizinho pode não ser bom para você. E é por isso que você precisa ter esse planejamento financeiro. É o primeiro ponto, planejamento financeiro. Você tem que entender o quanto você gasta para produzir. Quanto você precisa ter de rendimento mínimo para cobrir o teu custo de produção. Uhum. Para entrar na bolsa, você tem que ter isso muito bem definido, para que você
conheça o teu financeiro, porque todo produtor tem que se enxergar como uma empresa, não importa o tamanho. Ah, mas eu sou muito pequenininho. Vai até uma cooperativa, se une a uma cooperativa, se informa, começa a entender. Eu defendo muito o cooperativismo, porque o cooperativismo ele pode ajudar esse pequeno e médio produtor a competir até com os grandes, porque você consegue realmente equilibrar isso. Erros do mercado, hedge é investimento. Hedge não é investimento, gente. Hedge é proteção. Proteção é o que eu estava explicando no começo. Você está vendendo no mercado, usando um instrumento financeiro, seja opção, seja futuro, seja mercado a termo, que a gente também tem isso. Você está vendendo antecipado para garantir uma faixa de preço que você está garantindo sua rentabilidade. Só que você tem o lastro com o mercado físico, você é comprador ou vendedor de grão. Então, esse lastro com o mercado físico, você tem ali, o preço subiu, ótimo, subiu, você tem o físico, você está vendendo no físico, e você garantiu que aquele 30% que você vendeu na bolsa, você já garantiu a sua rentabilidade. Então, o outro, você vai lá e o restante que você está negociando, você negocia no mercado físico. Então, o hedge não é investimento, gente. O hedge é proteção, é mitigação de risco. Então, isso precisa ficar bem claro. E quem faz mitigação de risco? Justamente quem tem o lastro físico. Então, comprador e vendedor de grão. Se eu estou no mercado, que eu não sou compradora, não sou vendedora de grão, se eu entrar no mercado, eu sou uma especuladora. Eu quero entrar um investidor. Eu quero entrar para ter um retorno financeiro, porque eu gostaria de ter ali, aproveitar o mercado, que eu acredito que vai subir ali 10 cents, e aí eles buscam essa pequena diferença de preços para um retorno financeiro. Isso é um investidor. E a gente precisa desse especulador? Agora, eu vou até colocar para a Andréia. A gente precisa, Andréia, desse especulador no mercado? E como precisa, né, Roberta? E aqui no Brasil a gente tem uma falsa interpretação, um viés muito distorcido do que é o especulador, né? Porque o especulador, Alessandra, ele é um investidor muito importante para o nosso mercado. É ele quem dá a liquidez, ele gera liquidez, é ele quem toma o risco para si que o produtor não quer, é ele quem aceita o risco que a indústria não quer, que a trading não quer. Né? Porque o que é a operação do hedge? É justamente você transferir o risco que você tem para uma contraparte, para uma outra parte, né? E a outra parte, geralmente, se não é o comprador e o vendedor, se é alguém que está ali no meio, geralmente é alguém que está investindo, que está buscando o mercado como uma fonte de ganhar dinheiro, de gerar lucro, e é o especulador. Então, é ele quem te toma, né, esse risco. E essa figura é muito importante. Muito bem. Meninas, temos aí um treinamento logo em breve, né, para quem está nos assistindo e quer aprender um pouco mais com vocês. Roberta, fala um pouquinho o que está sendo preparado aí, essa dupla de loiras aí vai aprontar, além de livro, vocês também estão aprontando um treinamento forte aí, querem convidar as mulheres de todo o Brasil, sim? Obrigada, Lê. Na verdade, a gente está fazendo um programa Descomplicando o Agro, com muito carinho, eu e a Andréia, nós estamos preparando esse treinamento, que é uma mentoria, na verdade. Então, o objetivo são vários passos, então serão 4 encontros e mais um encontro exclusivo comigo e com a Andréia para tirar todas as dúvidas. O objetivo é da gente clarear um pouco o que é o agronegócio, a importância do agronegócio para o Brasil, qual é o segmento que você atua, qual que deve ser a sua visão dentro desse segmento. Então, porque cada área demanda um olhar diferente. E não é só a área, como a gente estava falando exatamente do produtor agora. A decisão que eu tomo tem que ser diferente da do meu vizinho. Pode não ser eficiente essa mesma decisão. Então, é um setor complexo, mas ao mesmo tempo simples.
Só que precisa entender esses passos. Então, a gente vai fazer 4 encontros com convidados super especiais, nacionais e internacionais, que realmente o querido Tejon vai estar com a gente gente vai ter também a Carolina Hernandes, que ela é head da mesa de grãos da COF, uma grande trading que é chinesa. A gente vai ter também a Kátia, que é a Kátia da Olam, ela é vice-presidente da Olam, então ela também cuida dessa parte toda de estratégia. A Olam, para quem não sabe, é uma trading também indiana. Então, a Índia aí, quando a gente fala de grandes demandantes do nosso contrato. No mercado brasileiro. Exatamente. Então, a gente tem vários convidados especiais, justamente para trazer um pouco desse mercado, dessa visão. Desse universo agro em geral, né? Porque já dizia Sócrates, conheça-te a ti mesmo. Eu já digo, conheça o teu negócio rural tu mesmo, que é fundamental, né? E a gente, muitas vezes o produtor pensa que, eu sei tudo sobre, eu sei tudo. Não, todo conhecimento é fundamental, toda troca de ideia é essencial hoje, no mundo dinâmico que a gente está, e que o agronegócio tem sofrido mais do que qualquer outro setor, essas mudanças tecnológicas, ambientais, de regras, de tudo que vem pela frente, né, meninas? Eu acho que vocês vão ter aí um produto muito interessante. E, Andréia, quem quer participar faz como? Bom, quem quiser participar, vai lá no site andreacordeiro.com e acessa todas as informações e vem para o time de foguetinhos. Os nossos mentorandos são chamados carinhosamente de foguetinhos, porque foguetes não tem ré. Você é foguete, você nunca viu um foguete dar ré, né? Então, a ideia é que eles voem. Muito bem, meninas, está maravilhoso o nosso papo aqui, mas vamos ter que encerrar com essas mulheres foguetes espetaculares. Vamos dar mais um recado aí, Andréia, o que você acha que a gente pode comentar mais para o pessoal relacionado a commodities? O que você acha que foi o recado? Assim, dá uma cerejinha do bolo para quem precisa saber de mais um pouquinho sobre esse assunto. Commodities é algo que vai estar já está na mesa do brasileiro todo dia, vai estar cada vez mais, né, na mentalidade do brasileiro todo dia. O compromisso que o agro tem com o Brasil é cada vez mais, né, forte, crescente. E o nosso compromisso em fortalecer, em ter um agro sustentável é muito grande. Então, vamos investir em capacitação, as empresas capacitem os seus profissionais, seus colaboradores, seus clientes, e vamos tornar esse agro realmente fortalecido nesse sistema. Hoje é um dia muito importante, um dia que no mercado de commodities saíram 2 grandes relatórios, é um dia que se toma muita decisão, então, assim, quem não está bem informado toma péssimas decisões. Mas aqui só tem gente boa que toma boa decisão, que se informa e está sempre munido de informações em Campo e Batom, não tem erro. Meninas, muito, muito obrigada pela participação de vocês. Voltem sempre a esse programa e sucesso aí nessa super mentoria, tá, gente? Se liguem aí no site e nas redes sociais da Andréia e da Roberta, que elas vão ter novidades em breve. Queridas, muito obrigada. Voltem sempre, tá? Beijo para vocês. Campo e Batom volta semana que vem. Até lá!